Oi, gente. Bom, vamos dar continuidade ao assunto, né? Hoje a gente vai estar falando sobre a multiplicação de polinômio por monômio e a multiplicação de polinômio por polinômio, ok? Bom, aqui a gente tem três figuras, né? Como a gente pode observar, a gente tem essa primeira figura aqui, que é um retângulo de base x, altura z. Esse também, né, essa segunda figura de base x e altura z. E essa terceira figura de base y e altura z. Bom, aí, o que a gente pode observar? Se a gente for somar as áreas dessas três figuras aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter a primeira área, né, que é base vezes altura, né, fórmula lá do retângulo, de área de retângulo, xz. Aqui é a mesma coisa, xz, né, aqui eu coloquei zx, mas não me importa. E aqui, né, yz, que é base y, altura z. Como a gente tem dois termos iguais aqui, né, multiplicando, a gente tem xz mais zx, então a gente tem 2xz, né, soma esse com esse, e mais yz. Então, essa aqui é a expressão, né, que representa a soma das áreas dessas três figuras. Quando a gente junta essas três figuras em uma só figura, em um retângulo maior, o que a gente tem? A gente tem uma base de 2x mais y. Por quê? Porque eu somei essas duas bases aqui, desses dois retângulos, x mais x, 2x, e mais esse y aqui, ó, né? Essa base y mais y. Aí, eu tenho a altura deles, que são já iguais, z, z e z, então eu tenho a altura aqui também z. Logo, o que a gente conclui? Que a área, né, desse retângulo maior aqui que foi formado é o quê? Base vezes altura, ou seja, 2x mais y vezes z. O que vai dar isso? Isso aqui vai dar 2x que multiplica com z, 2xz. E y que multiplica com z, yz. Vai dar a mesma coisa que a soma das áreas deles separados. Aí a gente vai fazer um exemplo aqui. Qual é o binômio que expressa a soma das áreas das figuras abaixo? A gente tem esse retângulo aqui, de base 2x mais 1 e altura x. E a gente tem esse outro retângulo aqui, de base 2x e altura x mais 1. Ele está pedindo qual que é o binômio que expressa a soma dessas duas áreas. Então, vamos fazer aqui a soma dessas duas áreas. Então, eu tenho aqui que a primeira figura, como a gente pode ver, tem base 2x mais 1 vezes a altura, que é x. Vou fazer assim. Como ele quer a soma das áreas, né? Aí eu tenho o quê? Essa base 2x, 2x, desculpa, base, vezes a altura, que é x mais 1, vezes x mais 1. Então, é isso aqui que a gente vai estar resolvendo. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquela distributiva normal que a gente acabou de fazer, operação de binômio por monômio. Ó, 2x vezes x, 2x ao quadrado. 1 vezes x, x, então mais x. Aí, mais, que a gente está somando aqui. Aqui a gente faz, ó, 2x vezes x, 2x ao quadrado, novamente. E 2x vezes 1, mais 2x. Agora, a gente agrupa os termos semelhantes, né? No caso aqui, a gente tem a potência, então a gente tem que ver o que está igual de x e também a potência que tem que ser igual. Então, aqui a gente tem 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado, 4x ao quadrado.
A gente tem esse x aqui com mais 2x, então a gente tem aqui mais 3x. Então, esse é o binômio que expressa a soma das áreas das figuras, dessas duas figuras ali. Agora, a gente vai falar sobre a multiplicação de polinômio por polinômio. Vamos observar essa primeira figura aqui. Eu tenho um retângulo que está dividido em outras 4 partes de retângulo. Eu tenho esse primeiro retângulo aqui, né, que tem base A, e qual que é a altura dele? Altura C, né, tem essa altura C aqui. Eu tenho esse outro retângulo verde aqui, de base B, e altura C. Eu tenho esse retângulo amarelo aqui, de base A, né, e altura D. E eu tenho esse outro retângulo aqui, de base B e altura D. Logo, a área desse retângulo como um todo aqui vai ser igual à soma das áreas dos 4 retângulos. No caso, AC, né? AC, base vezes altura, mais AD, que é desse amarelinho aqui, o retângulo amarelinho aqui, a área desse amarelinho aqui, AD, mais BC, a área do retângulo verde, e mais BD, que é a área desse retângulo vinho. Eu tenho essa outra figura aqui, essa figura 2, que é esse mesmo retângulo, só que aqui eu já somei as bases, né, desses dois retângulos, transformei em uma base só, A mais B, e eu fiz a mesma coisa com a altura. C mais D, somei. Então, a área dessa figura 2 aqui vai ser dada por quê? Por base vezes a altura. Aplicando a distributiva, a gente tem que A multiplicado com CAC, A multiplicado com DAD, B multiplicado com CBC e B multiplicado com DBD, que é igual à área da figura 1. Vamos fazer um exemplo aqui. Observe o retângulo abaixo. Determine o trinômio que representa a área do retângulo. Então, vamos fazer aqui, letra A. Ele tem base 2x mais 1 vezes a altura, que é x mais 1. Então, o que a gente vai fazer? Aplicar a distributiva. 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 1, mais 2x, né? 1 vezes x, mais x. E 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho aqui que eu não tenho nenhum igual a 2x ao quadrado, então eu repito. 2x mais x, 3x, mais 1. Então, esse é o trinômio, né? Temos aqui o primeiro termo, segundo termo e terceiro termo, que representa a área desse retângulo aqui. Aí, na letra B, ele está pedindo para calcular o valor numérico desse trinômio para x igual a 0,4. Então, basta a gente substituir. Onde tem x, a gente coloca 0,4. Então, eu tenho 2x ao quadrado, né, que a gente acabou de achar, mais 3x, mais 1. Onde eu tenho x, substituo por 0,4. 0,4 elevado ao quadrado, mais 3 vezes 0,4, mais 1. Eu tenho aqui que 0,4 é igual ao quadrado, é igual a 0,16. Multiplicando por 2, é 0,32. 3 vezes 0,4 é igual a 1,2. Mais 1. Essa resposta aqui vai dar 2,5. Ok? Essa a resolução. Então, esse
o valor que representa o trinômio.